Há 54 anos, uma decolagem onde o trajeto só ganha mais espaço e a cada pouso, abastecimento de tecnologia, inovação e sucesso. Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, nasceu de um sonho, evoluiu e transformou o mercado de aeronaves no país. Hoje você vai conhecer mais a história dessa gigante. Uma história de sucesso que leva o nome do Brasil para o mundo inteiro. A Embraer é uma das maiores empresas aeroespaciais do planeta. Hoje, no documento Jovem Pan, você vai saber mais sobre essa gigante que a cada ano se destaca mais na aviação, despontando em tecnologia e inovação. A Embraer é responsável pelo projeto e fabricação de diversas aeronaves reconhecidas internacionalmente, sejam elas de uso civil, militar, agrícola ou de transporte executivo. A qualidade e alto nível dos projetos desenvolvidos pela empresa brasileira a coloca como uma das maiores do mundo. Você acompanha agora o porquê a Embraer é o ícone do orgulho nacional. A Embraer é uma fabricante de aviões, símbolo da indústria brasileira. A empresa é famosa por sua tecnologia de ponta, que possibilita conectar regiões sem a necessidade de fornecedores estrangeiros. A instituição é responsável pela fabricação de aviões militares, comerciais, executivos e agrícolas. Não existe diferença nos conceitos, né? Então todos os conceitos são os mesmos, o mesmo padrão de qualidade que nós temos numa aviação comercial, aviação executiva, aviação de defesa são os mesmos, inclusive na aviação agrícola, os mesmos padrões, os mesmos rigores de qualidade são aplicados em todas elas. Obviamente, quando se trata de uma aviação executiva, quando você vai para um interior, os móveis são extremamente delicados, então tem uma particularidade. Numa aviação militar você tem uma série de legislações para serem cumpridas, mas basicamente a estrutura principal ela é exatamente igual. A Embraer é uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo e reconhecida pela sua tecnologia. Nós temos várias tecnologias. Basicamente o que a gente usa, né, é o sistema Lean de produção. Então o sistema Lean de produção é a nossa estratégia principal e através dela a gente usa diversas tecnologias. Então nós temos a indústria 4.0, nós temos a automação, nós temos tecnologias de produção de asa, material composto, materiais usinados. Então tem uma gama gigantesca de tecnologias que a gente precisa dominar, né? E isso o nosso time tem muita competência e domina para poder trazer aí o melhor produto em termos de qualidade. Tem times que estão em constante contato com o que tem de melhor de tecnologia no mundo e a gente procura trazer todas essas tecnologias, o que tem de mais avançado, para dentro da Embraer, desde que tenha uma aplicação concreta que traga benefício ou para os operadores ou de ganho de eficiência e qualidade para a nossa produção, sempre visando no final encantar os nossos clientes, né? Então assim, eu diria que isso aí está sempre em constante adaptação, buscando o que tem de melhor e obviamente o alicerce de tudo isso são as pessoas. Eu acho que isso é o que tem, assim, o DNA vem de lá, né? Vem do nosso passado, que são as pessoas, que é o que a gente tem até hoje, que são pessoas apaixonadas. Então, acho que isso faz toda a diferença, essa combinação de pessoas apaixonadas e sempre buscando o que tem de melhor em tecnologia aplicável. A Embraer vem desenvolvendo tecnologia há mais de 50 anos na indústria aeronáutica. Hoje a Embraer se posiciona como uma das líderes no mercado, então evidentemente a gente tem tecnologia de ponta aqui. Um exemplo dessa tecnologia é a capacidade de comandar todas as superfícies de controle do avião através de comandos digitais, de comandos elétricos, né, o que a gente chama na sigla em inglês de fly-by-wire.
Então são os comandos para que as superfícies de controle do avião sejam movimentadas através de cabos elétricos, né? Então isso é uma tecnologia muito interessante que permite uma qualidade de voo muito boa para o piloto e para o passageiro, e além de promover uma eficiência aerodinâmica também muito elevada, que faz com que os aviões da Embraer, na verdade, possuem um baixíssimo consumo de combustível comparado a outros aviões da Embraer. A Embraer é destaque quando se fala de exportação, como explica Daniel Galhardo, diretor de marketing estratégico da Embraer. A Embraer atua de forma global, ela compete de forma global, ela é respeitada mundialmente pela qualidade do seu produto, pela segurança do seu produto. Ela é uma empresa cujos produtos são admirados pelos seus clientes e clientes finais, os passageiros. Em muitas pesquisas de satisfação, os aviões da Embraer são sempre classificados como o avião de melhor experiência para o passageiro. Então é muito gratificante participar de uma empresa brasileira com uma presença global, reconhecida pela qualidade dos seus produtos, pela qualidade do seu serviço. E trabalhar numa empresa de ponta que desenvolve tecnologia e que é respeitada globalmente é uma satisfação, é um orgulho de ser brasileiro, de estar numa empresa brasileira com uma presença e uma importância global. A sede fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A empresa brasileira de aeronáutica é a terceira maior fabricante de jatos, como explica o vice-presidente executivo de operações, Luiz Marinho. A Embraer, ela desenvolve os produtos, então desenvolve e certifica, e depois, uma vez que está certificado o produto, ele entra em série, né? Então, desde a primeira peça, a gente define o que vai ser feito dentro da Embraer e aquilo que a gente vai comprar. E aí, vamos pegar uma estrutura principal, então as fuselagens e as asas basicamente são feitas dentro da Embraer, no site em Botucatu, que envia para as montagens finais. Então basicamente você tem a fuselagem sendo construída, que a gente chama de juntar as fuselagens, e também a asa, e vem para um hangar similar a esse. Aqui no caso nós estamos numa aviação comercial, onde você equipa tanto a fuselagem quanto a asa, e numa determinada estação você faz a junção asa-fuselagem. Após esse momento você vai para um próximo estágio, onde você continua a equipagem do avião com os motores, trem de pouso e interiores, todos os testes. Então nós temos uma gama de testes que simula praticamente todas as condições de voo no solo. Você faz todos os testes simulando essa condição. Depois que tudo isso é aprovado, não pode ter nenhum teste que não é aprovado, então 100% dos testes têm que ser aprovados para passar para uma fase de preparação para voo e voo de produção. Então aí é onde você coloca o combustível na aeronave, você faz o ensaio de motor, uma vez estando tudo ok, com a aprovação dos pilotos, a gente faz o primeiro voo de produção. Aprovou o primeiro voo de produção, a gente diz que o avião está, vamos dizer assim, agora ele se torna um avião propriamente dito. A Embraer possui um grande número de pedidos de jatos, o que a coloca como líder de mercado na categoria de assentos. O avião da Embraer ele possui entre 100 a 150 assentos, dependendo da configuração, dependendo do modelo. E esse é um tamanho muito interessante, porque ele não é um avião de capacidade muito elevada quanto com os aviões da Boeing e da Airbus. Então, por conta disso, ele possui um custo operacional muito competitivo por viagem, e isso faz com que a nossa aeronave seja a ferramenta ideal para abrir novos mercados, para trazer o transporte aéreo para cidades de menor porte, e isso promover uma conectividade maior na região onde ele opera. Então, o tamanho dos E-Jets é um tamanho muito interessante para companhias aéreas que pretendem ampliar a sua capacidade de atender novos mercados e de abrir novos mercados com tamanho adequado e com custo operacional extremamente competitivo. A história da gigante brasileira começa com dois jovens, em meados da década de 1940. Osiris Silva e seu amigo Benedito tinham por volta de 15 anos e moravam em Bauru, interior de São Paulo, quando começaram a sonhar em fabricar aviões. Eu diria
Osíris e o amigo Benedito César descobriram a profissão de engenheiro aeronáutico. Como no Brasil ainda não havia esse curso, eles decidiram escrever cartas para escolas norte-americanas de aeronáutica. Mesmo com a resposta positiva de algumas universidades, a realidade financeira dos amigos impediu o estudo fora do país. Em 1947, eles foram aprovados em um concurso da Força Aérea Brasileira e em 1951 se formaram na aeronáutica. Cada um seguiu um caminho diferente. Enquanto Osíris optou pela FAB, na área de aviação de transporte, Benedito foi para a aviação de caça. O sonho se manteve firme. Formado como engenheiro aeronáutico, Osíris desenvolveu o protótipo do seu primeiro avião. Eu, no passado, Em agosto de 1969, a Embraer foi oficializada por meio de decreto de lei, assinado pelo então presidente da República, Arthur da Costa e Silva. A Embraer iniciou suas operações em 69, então há 54 anos atrás, com a fabricação do Bandeirante, que foi um avião ícone na indústria aeronáutica, permitiu a abertura da aviação comercial em vários lugares no mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, Europa e Ásia. E desde então a Embraer vem se desenvolvendo, vem crescendo junto com a indústria, vem desenvolvendo tecnologia de ponta e hoje a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, né? E é interessante observar que apesar de grandes potências do mundo já terem tentado também superar a Embraer nessa posição, como por exemplo as empresas do Canadá, do Japão, da China e até mesmo outras da Europa, a Embraer consegue ainda se manter como uma das principais fabricantes de avião comercial do mundo. E hoje a Embraer, com a sua nova família de jatos comerciais, os E-Jets E2, ela continua fazendo um papel fundamental na indústria aeronáutica, no papel de conectar mercados, conectar pessoas e fazendo um papel único em muitas regiões do mundo, como nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a aviação regional atende exclusivamente 70% dos aeroportos nos Estados Unidos, então isso é uma presença muito forte que permite uma conexão das cidades e o desenvolvimento econômico do país. E aqui no Brasil, a Azul vem desenvolvendo exatamente esse papel. A Azul, com os E-Jets, já abriu mais de 50 novas conexões entre as cidades brasileiras. E isso está promovendo a conexão de cidades, o desenvolvimento econômico do país e é fundamental para uma nação que deseja ter um crescimento econômico significativo. Após seus primeiros 10 anos de vida, a Embraer ganhava ainda mais força e altitude. O sonho que foi a Embraer no passado tem que ser a Embraer do presente, tem que ser da Embraer do futuro. Vocês sabem disso melhor do que eu, o quanto é difícil manter uma posição de destaque num mercado competitivo e com uma competição vindo com uma velocidade bastante grande e aumentando bastante. São mais de 50 anos de voos altos, onde o céu não é o limite. Os desafios hoje são muito maiores.
Mas não importa, porque nós estamos habituados a enfrentar dificuldades de descrenças, que no passado ninguém imaginava que nossos aviões pudessem voar no mundo inteiro como estão voando agora. Há uma necessidade enorme de transporte aéreo no mundo todo. E a Embraer está ocupando um espaço bastante grande nesse mercado. E se naquela oportunidade muita gente não acreditava na companhia, hoje acreditam. Não só acredita, como o nome Embraer se tornou o orgulho do país. A Embraer já vendeu mais de 2.000 aviões do modelo E-Jets, considerando a primeira e a segunda geração, e já entregamos mais de 1.700 aviões hoje voando em todas as regiões do mundo. O faturamento da Embraer hoje é na ordem de 4 bilhões de dólares por ano, e esse faturamento está crescendo. E a aviação comercial é responsável por aproximadamente 1/3 desse faturamento. A empresa segue há décadas forte no mercado de aviação. A Embraer tem senso de mercado e um conhecimento de engenharia acumulado ao longo de muitos anos. A empresa ultrapassou a fabricante de aviões norte-americana Cessna, se tornou a mais popular nos Estados Unidos. Este ano, o Phenom 300 da empresa brasileira passou a ser o modelo mais usado pelos norte-americanos. Embora seja menor, por acomodar até 9 passageiros, ele é considerado mais econômico. A Embraer descreve a aeronave como o jato executivo de maior sucesso da última década. E o segredo é um só para tantos holofotes. Os segredos são pessoas. Então, assim, montar um time muito forte, time muito unido, extremamente importante, contar com todas as áreas da empresa, porque a área de operações, ela precisa realmente, ela tangencia todas as demais áreas. Então, é importantíssimo ter a conexão com todas as demais áreas da empresa. E todos os níveis da empresa, todos os níveis de operações, a gente precisa ter gente muito boa e muito apaixonada, que é o que faz a nossa diferença. Eu diria que o grande diferencial da Embraer são as pessoas que vestem a camisa e que se dedicam e colocam a paixão, trazem ideias super inovadoras para a gente poder construir aí esse sucesso que é a Embraer. E com um time afinado e extremamente qualificado, a Embraer aposta em aeronaves comerciais com propulsão híbrida e elétrica, capaz de reduzir emissões de gás carbônico em até 90%, por meio de combustível sustentável de aviação. O que tem chamado a atenção no mundo todo é o novo veículo, que tem sido apelidado de carro voador, que nada mais é do que uma forma mais simpática de tratar os eVTOLs, aeronave elétrica de pouso e decolagem vertical. O eVTOL é uma aeronave elétrica, 100% elétrica, de pouso e decolagem na vertical. Agora, o tamanho, por ser 4 passageiros mais o piloto, relembra o carro. E também a missão que ele vai fazer, que é ligar um ponto A a um ponto B dentro da cidade. Só que o eVTOL, ele decola na vertical, mas ele voa na horizontal, então ele tem asas, então ele tem propellers que lembram o helicóptero, mas ele tem hélices também que empurram ele na horizontal, então ele tem asas. Então não é um avião, não é um helicóptero, não é um carro, é um novo veículo que a gente está trazendo, está desenvolvendo para melhorar a mobilidade das pessoas dentro da cidade. A produção será feita em uma nova planta, localizada dentro do complexo já existente da Embraer em Taubaté, que será expandido. De acordo com o vice-presidente de Serviços e Operações de Frotas da IVE, Luiz Mauad, a inovação vai agilizar a vida de muita gente no futuro. Eles precisam de estruturas similares aos helipontos. Até mesmo os helipontos de hoje podem ser utilizados se eles estiverem na posição estratégica na cidade que a gente precisa. Onde são posições estratégicas? Onde você tem demanda de pessoas que hoje estão se movimentando pelo chão. Então, de um bairro para o outro, onde você tem demanda de pessoas que estão usando transportes terrestres, nós vamos ter uma rota de eVTOL no futuro. Então as pessoas vão utilizar como um serviço. Operadores aéreos vão comprar esses veículos e colocarão nas cidades como serviço. Então nós vamos comprar os assentos para poder voar de um ponto A para um ponto B. Ainda fica difícil acreditar como será esse serviço tão revolucionário. Mas Luiz explica como vai funcionar. O eVTOL
vai complementar, né, a mobilidade dentro da cidade. A maneira mais fácil de você se movimentar pela cidade, mais eficiente, é no céu, é no ar. Hoje você tem cidades, grandes cidades que tem trânsito, tem atrito no transporte terrestre, como lagos, túneis. Essas cidades, elas são excelentes para você se movimentar em linha reta e pelo ar. O eVTOL vai trazer isso. Então o eVTOL, ele é um veículo super eficiente, que tem um custo de operação muito menor do que os helicópteros, que são os veículos que fazem isso hoje na cidade. Então ele vai ser muito mais acessível, muito mais pessoas vão poder usar esse tipo de veículo no futuro. E não se engane, não vai demorar para ver no céu mais um sucesso brasileiro. Pouco tempo, nós estamos pensando já em começar a voar em 2026. As nossas primeiras entregas que vão sair da nossa fábrica, que acabou de ser anunciada, que vai ser no estado de São Paulo, em Taubaté, eles vão sair em 2026 para os primeiros operadores poderem colocar como serviço nas nossas cidades. Os aviões que estão sendo carinhosamente chamados de carros voadores, na verdade é uma nova tendência global de conexão urbana, né? Então, grandes centros onde a conexão via terrestre ela é complicada, ela é difícil, ela promove muito atraso e tempo perdido para a população, o transporte aéreo pode ser uma solução adequada para que as pessoas ganhem tempo, ganhem qualidade de vida, e a Embraer está trabalhando fortemente no desenvolvimento desse tipo de aeronave. E a diferença para os aviões que estão sendo considerados hoje, que está sendo estudado pela Embraer, é que eles são aviões de baixíssima emissão, de emissão de CO2 zero. Então a gente está falando de tecnologia elétrica, são motores elétricos movidos a bateria, que conseguem trazer um custo operacional também muito competitivo. Então é um transporte aéreo mais acessível para boa parte da população, com custo operacional e com uma entrega de valor elevada, né, e um custo operacional baixo, que pode fazer com que esse transporte aéreo fique mais acessível e possa promover mais a qualidade de vida para a população de grandes centros como São Paulo, Londres ou Nova York, por exemplo. Um ranking internacional que mostra o número de encomendas de carros voadores revela que os veículos a serem fabricados pela Embraer lideram com sobra o interesse do mercado. Já são mais de 2.800 pedidos. Esse é um mercado enorme, né? Tem várias consultorias ou empresas que estão estudando esse mercado de mobilidade aerourbana elétrica no futuro globalmente. É um mercado de 3/4 de bilhão de dólares, né, em números médios. Você vê números maiores e números menores. Mas a gente está vendo muitas empresas, né, investindo nessa tecnologia para realmente poder entrar nesse mercado, né, buscar as suas receitas, mas principalmente para trazer a facilidade para as pessoas se moverem dentro da cidade. A Embraer sempre voa longe para ser a melhor e trazer o que há de mais impactante para a aviação. E por isso, a empresa investe em pessoas e se torna ainda mais importante para o mundo. O Instituto Embraer de Educação e Pesquisa é considerado uma das maiores referências de investimento social privado do Brasil. Hoje a gente tem dois colégios de ensino médio com um total de 720 estudantes, 480 aqui em São José dos Campos, 240 na nossa outra unidade em Botucatu. A iniciativa surgiu em maio de 2001 com o propósito de oferecer um ensino de qualidade a jovens talentos em situação de vulnerabilidade, em busca de um futuro promissor. Os alunos que ingressam no colégio, aqueles que são bolsistas, são alunos que tiveram todo o seu ensino fundamental em colégio público e provenientes de uma família de renda de até 1,5 salário mínimo, né? Então a gente realmente consegue trazer uma abertura de horizonte para esse jovem, e esse horizonte, como eu falo, ele é muito expandido. A gente não estreita a visão dele para que escolha determinada carreira. Ele tem toda a oportunidade de encontrar qual o talento que ele realmente tem para que tenha um futuro profissional brilhante, e acaba acontecendo. Daqui saem grandes profissionais que, inclusive, atuam na Embraer. É um motivo de extrema felicidade quando os nossos ex-alunos, né, passam a ser funcionários da Embraer.
Os colégios Embraer não foram criados para formar mão de obra para a Embraer, os alunos têm total liberdade de escolha, mas é claro que há um interesse muito natural, né, por todo o encantamento, por toda a história da Embraer, pela área de exatas, pela área de engenharia como um todo. Então, quando acontece deles migrarem, né, e passarem a fazer parte do quadro da Embraer, é um motivo de extrema felicidade para todos nós. Sabrina sonhou e realizou. Foi uma das alunas do Instituto e hoje faz parte da Embraer. Desde que eu entrei no Colégio Embraer, a gente foi muito incentivado durante o colégio, a gente teve visitas aqui para a empresa. E aí, durante a faculdade, já fiz uma faculdade voltada para vir trabalhar aqui na Embraer. Se eu não tivesse estudado no Colégio Embraer, seria muito mais difícil para mim estar no cargo que eu estou hoje na empresa que eu sempre sonhei. Porque eu consegui entrar na faculdade federal, cursar engenharia, por causa do ensino que eu tive. A engenheira de desenvolvimento de produto conta que veio de uma família humilde e que fazer parte da aviação estava longe de seu alcance. Eu vim de uma família que os meus pais não têm estudo, então a minha mãe tem 5ª série, o meu pai tem 8ª, e eu não achava que eu fosse fazer graduação no geral. Então o Colégio Embraer me deu essa perspectiva de que eu podia fazer e chegar mais longe que meus pais um dia fizeram. Eu sou um orgulho para meus pais, eu acho que a minha mãe é uma das pessoas que vai adorar assistir isso. E é diferenciado porque eu trago ela, por exemplo, nos eventos de portões abertos e ela custa acreditar de que eu faço parte disso. Ela nunca tinha andado de avião até os 50 anos de idade. E aí o que ela fala pra mim é que eu sou um ponto fora da curva e que eu fiz por merecer. Ela quer mais. Sabrina quer estar à frente de grandes realizações na empresa e fazer parte da história. Eu espero fazer parte de projetos inovadores, como por exemplo o IVE, que é muito disruptivo e é uma coisa nova no Brasil e no mundo. É porque fazer a diferença e trabalhar em coisas novas é o que faz parte do desenvolvimento tecnológico do país, né? Acho que a Embraer é uma referência no Brasil e no mundo. Então, fazer parte disso é gratificante. Camille, assim como Sabrina, voa nos sonhos. E estar no colégio é o início da decolagem de sucesso. Estudar aqui é incrível, era o meu sonho antes de entrar, porque eu vim de uma escola pública, então eu vi como uma grande oportunidade de eu conseguir seguir meus sonhos entrando aqui no colégio, e aqui é incrível, superou muito as minhas expectativas, é um colégio realmente de excelência e eu sou muito feliz aqui. E antes eu sinto que eu tinha uma ideia já formada e eu cheguei aqui e é totalmente diferente. Aqui a Embraer ela abrange os mais diversos campos, então desde quem está interessado em artes cênicas, a engenharia mesmo, a Embraer vai abranger. Camille abraçou a oportunidade de aprender e crescer. Nas asas da Embraer, ela sabe muito bem que daqui ela vai colher bons frutos. Eu acho que aqui as oportunidades são muito maiores e a escola dá um amparo muito grande pra gente em relação a principalmente a nossa carreira fora daqui. Não é só estudo, mas também a gente trabalha mais a parte também psicológica, então eu sinto que aqui eu tenho as melhores oportunidades possíveis. Juliane também acredita que o colégio é o caminho para um futuro promissor. Meu sonho é ser engenheira aeronáutica na Embraer. O sonho veio daqui, estudando e tendo contato com profissionais da área. Antes eu gostava de outras áreas, mas aí por aqui eu fui conhecendo a Embraer e eu fui abrindo novos horizontes. Eu acho que é todas as oportunidades de descobrir o que você gosta e de ter os melhores professores também. As aulas são desafiadoras para a jovem, que não abre mão da escolha que fez. Eu acho que é inovar
sempre, então trazer novas tecnologias que possam estar melhorando a vida das pessoas sempre. Juliane tem certeza que está no voo certo. Em outras escolas a gente não tem a perspectiva que a gente vai aprendendo aqui no Colégio Embraer, de procurar seus sonhos, de que tudo se você quer, você vai conseguir, porque em outras escolas é sempre assim, você vai arrumar uma faculdade ou um emprego, vai sair daqui e a sua vida meio que já está predeterminada. E aqui a palavra que mais se ouve é sonho. Eu tenho um sonho muito além do que o normal, mas eu gosto muito da história do eVTOL, né, da Embraer, que é o carro voador. Então, é óbvio que é longe da realidade, não é da realidade, mas assim, do que a gente vive hoje, mas algo que pode ser desenvolvido. Desenvolver, participar do carro voador ou de algum projeto grande da Embraer. Aqui no Colégio Embraer, a gente tem muita liberdade para seguir as áreas que a gente quiser. Então, a gente tem os itinerários formativos de linguagens, de humanas, de exatas e de biológicas. E aí, quem quer, por exemplo, seguir uma área de linguagens, que quando você pensa assim, não tem nada a ver com o Colégio Embraer, mas tem super, porque a gente tem todo um apoio aqui. Tem o Décadas, por exemplo, que a gente faz uma peça, e aí as pessoas que querem essa área, por exemplo, já estão meio que se executando a parte que gostam. Ver o entusiasmo de Sabrina, Camille e Juliane é o combustível para o Instituto Embraer promover mais histórias de sucesso. Para mim, pessoalmente, é extremamente inspirador. É o que me faz levantar da cama todo dia, né? Ter a completa noção e a certeza que você está contribuindo para uma jornada melhor de jovens que estão dispostos a fazer isso, né? Não tem nada mais benéfico, né? E muito mais contundente do que ver um ensino de qualidade sendo bem aproveitado por um jovem que quer transformar a sua vida pela educação. Essa é a Embraer, que não abre mão de investir em pessoas, busca excelência nas realizações e que abre portas para o mundo ver o potencial do Brasil. É apaixonante, é uma coisa fascinante, é uma coisa que me motiva muito. Cada dia que eu venho trabalhar parece que é o primeiro dia, né? Sempre com grandes desafios, mas sempre com a certeza de que onde você olha para o lado, você vai encontrar alguém para te apoiar. Então é realmente fascinante, é um motivo de orgulho trabalhar na Embraer. Um evento onde os melhores estão presentes. A maior feira de aviação da América Latina. Desde 2003, a Labase é o mais importante evento de aviação. Ela é do setor de aviação de negócios, que nós temos algumas feiras mundiais. Nós somos a terceira maior do mundo. E aqui no Brasil nós somos, da América Latina, a maior feira que reúne a indústria da aviação de negócios, que é o nosso segmento especificamente. A edição deste ano da Feira de Aviação Executiva recebeu um público recorde de mais de 17 mil pessoas ao longo dos 3 dias de exposição, superando em 26% a marca anterior, que pertencia ao ano de 2022. A ABAG, Associação Brasileira da Aviação Geral, que eu presido, ela é uma entidade que existe para promover o setor de aviação de negócios. Ela é uma entidade, portanto, que trabalha não só no ambiente regulatório, mas também em todas as oportunidades que o mercado oferece para o desenvolvimento, fazer negócios, vender, estimular a indústria e tornar a operação de aeronaves dentro do país cada vez mais descomplicada, cada vez menor custo e cada vez com maior facilidade operacional. O aeroporto de Congonhas contou com a participação de mais de 120 marcas e a exposição estática de 43 aeronaves. Segundo Flávio Pires, CEO da Associação Brasileira de Aviação Geral, o evento acontece em um momento em que a aviação de negócios voa alto no mundo inteiro e abre novas perspectivas para todas as áreas.
dentro desse segmento que nós atuamos, a aviação de negócios, ela representa tudo aquilo que você entende hoje dentro da necessidade que um país como o Brasil, que tem um território continental, grandes distâncias, eu diria assim, um desenvolvimento econômico muito desenvolvido e concentrado em algumas regiões do país, e ainda uma malha aérea regular deficitária que você não consiga atender diretamente através das companhias aéreas regulares. Portanto, hoje a aviação de negócios ela anda dentro de aeronaves da aviação de negócios. A empresa, a organização que precisa se deslocar com segurança e velocidade ao longo de um país continental como esse, ele tem que estudar a possibilidade de ter a sua própria aeronave, alugar uma aeronave, fretar uma aeronave ou compartilhar uma aeronave. Então, a gente diz aqui que a aviação de negócios tem uma correlação muito grande com a atividade econômica. Toda vez que você tem uma atividade econômica num ponto, eu diria, de desenvolvimento, você tem na sua correspondência a aeronave também acompanhando esse mesmo ritmo. Portanto, aeronaves da aviação de negócios e negócios andam juntas. A feira traz as novidades do setor de aviação executiva, que está aquecido, não só no Brasil, mas globalmente. A feira ela tem uma estimativa de aproximadamente 200 a 300 milhões de dólares todo ano, somente no impacto direto da feira. Essa questão de fazer negócios em compra de aeronaves e helicópteros, é importante a gente destacar que é muito difícil auferir, porque muitos negócios começam numa edição, terminam na outra ou entre edições. É muito difícil você ter uma pessoa com uma compra de uma aeronave. É uma compra estudada, é uma compra técnica, é uma compra muitas vezes que merece uma reflexão maior, até pelo grande investimento. Ela é uma compra que não se realiza da noite para o dia. Mas eu ouso dizer que nós tivemos vários episódios de pessoas que já chegaram aqui nesse evento e adquiriram aqui aviões e helicópteros em uma escolha muito simples de apenas um dia. O Brasil tem uma frota de mais de 9 mil aeronaves executivas em operação, de acordo com dados da Associação Brasileira de Aviação Geral. Se depender da expectativa do setor, a marca de 10 mil deve ser atingida ainda em 2023. O mercado de negócios é dinâmico e traz respostas positivas, segundo Gustavo Teixeira, diretor de vendas da Embraer para a América Latina. Hoje, a aviação executiva representa para a Embraer em torno de 27% do faturamento anual. Ele é um segmento extremamente importante. Ele é um segmento que, talvez a melhor palavra que possa traduzi-lo é produtividade. Ele, como aviação de negócios, ela busca agilidade e conectividade. A aviação executiva, a aviação de negócios, ela entrega isso. Ele é um mercado que mantém um bom momento. A gente chega agora para a Labace, que é a feira da aviação executiva aqui em São Paulo. Chegamos com a manutenção de um bom momento de mercado. Os 2 últimos anos têm sido muito bons para o setor. Só para dar ordens de grandeza, a frota brasileira de aviação de negócios, né, de jatos executivos, ela cresceu 7,4% do ano passado, nos últimos 12 meses. Né? Se a gente for considerar dentro da perspectiva, por que ela é importante? Ela viabiliza a geração de novos negócios. Ela permite às empresas terem uma maior acessibilidade, uma melhor conectividade e, com isso, desenvolver os seus negócios de uma maneira mais eficiente. O Brasil hoje ele conta com uma rede de aeroportos servidos pela aviação comercial. Vai ficar alguma coisa próximo a 150 aeroportos. São mais de 5.500 municípios. Você então tem uma capilaridade um pouco limitada dentro dessa perspectiva de atendimento, sobretudo conforme for o segmento de negócio em que trabalha esta empresa que usa a aviação geral. Em termos de aeroportos gerais, né? Aeroportos públicos são em torno de 500 aeroportos públicos e nós estamos falando em torno de 2.800 aeroportos privados. Então, quer dizer, você sai de 3.300 aeroportos ao todo para 150. Você vê a limitação que a aviação comercial acaba, naturalmente pela dinâmica, né, tendo um atendimento o qual toda essa outra região, e o Brasil é um país continental, com o espalhamento da riqueza, com a geração de riqueza em vários outros lugares, essa regionalização, a demanda de aviação de negócios aumenta. Então, por isso que a gente chega nesse momento com uma boa perspectiva de mercado e com essa manutenção que eu comentei.
O evento tem foco em inovação, segurança, sustentabilidade e muita tecnologia, com aeronaves impressionantes, como explica Ricardo Carvalhal, diretor de Engenharia de Vendas da Aviação Executiva da Embraer. Os jatos leves são jatos desenhados para missões de 3, 4 até 5 horas, né? Então você pensar São Paulo-Santiago, São Paulo-Manaus, então são aviões que vão atender as necessidades dos passageiros durante esse tempo. Então tem uma área para um pouco de bebidas, água, né? Um assento que lembra mais as dimensões de um carro, em altura e largura da cabine. Um banheiro que eventualmente pode ser usado, mas assim, focado naquilo que realmente você precisa durante 3 ou 4 horas de voo, né? Que é mais ou menos aquilo que você tem em um carro. Nos jatos médios, né, um voo de 6 até 9 horas, caso do Praetor 600, São Paulo-Miami, você precisa de mais estrutura, mais espaço. Então você consegue ficar de pé dentro do avião, mais espaço para comida, um banheiro maior, que atende às necessidades do passageiro durante esse voo mais longo. Nas aeronaves leves, hoje da Embraer, você tem, por exemplo, o Phenom 300, nós tivemos a oportunidade de voar. Ele é o avião mais rápido da sua categoria, em produção hoje, né? Então ele alia essa tecnologia aeronáutica com outros itens super importantes, como, por exemplo, um sistema de prevenção de saída de pista, né? E outros sistemas que vão entregar esse voo, né, de 3 até 5 horas com a máxima segurança possível. Nos últimos 12 meses, o Phenom 300, fabricado pela Embraer, liderou as operações de jato privados no Brasil. Durante esse período, o avião brasileiro realizou mais de 360 mil decolagens, superando o Cessna por uma margem de 1.400 decolagens. O jato americano detinha esse recorde nos últimos 15 anos. Segurança é a palavra que sustenta o setor não só na sua engenharia, mas também no que diz respeito à estabilidade no mercado. Durante a pandemia, por exemplo, em razão da falta de voos comerciais e do medo das pessoas de se exporem ao vírus em ambientes confinados, o mercado decolou. Era o esperado, como ocorreu em outros lugares do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Com o controle da crise sanitária, esperava-se o pouso e até mesmo o recuo do fenômeno. Mas o Brasil foi na contramão, sobretudo porque os empreendedores do agronegócio, que representam 60% da fatia, usam e abusam dos jatinhos, além, é claro, de profissionais de grandes empresas. Olha, a gente teve nós tivemos aqui na época da pandemia uma apreensão e um reflexo, eu diria até surpreendente. O setor aéreo no país parou, né, por força de ação de governo durante a pandemia de 2020. O setor aéreo foi desmobilizado para atender somente 40 aeroportos aqui através da aviação regular. Nessa redução da malha aérea, aconteceu que, principalmente, o governo não parou de trabalhar, o agronegócio não parou de trabalhar, a indústria não parou de trabalhar e houve uma necessidade de se preencher essa lacuna de conectividade e de operações aéreas que foi feita através da aviação de negócio. Então, os pequenos táxis aéreos, lembrando, o agronegócio não tendo parado, as aeronaves de pulverização continuaram trabalhando, os operadores aéreos que levavam seus clientes e funcionários para suas plantas, né, dentro do Centro-Oeste, continuaram fazendo uso das suas aeronaves e por esse aquecimento de demanda, houve também, em correspondência, um aquecimento de demanda na aquisição de aeronaves. Então, houve uma forte procura que se imaginou ter sido uma bolha, mas lá em 2020, principalmente 2021, ocupando esse espaço que eu disse deixado pela empresa aérea regular, a aviação geral, ela conseguiu sim fazer um papel muito importante de crescimento. Isso sem contar os importantes voos de ambulância aérea, os voos aeromédicos que se proliferaram pelo Brasil, atendendo aí vítimas da pandemia. E esse setor, em especial, foi um setor que cresceu 600% durante a época. A perspectiva que a gente pode dar é a seguinte: no momento da pandemia, houve uma
percepção de que a aviação geral, a aviação de negócios, ela dá ela traz um serviço, uma capacidade de atendimento muito flexível. Você consegue decolar na hora que precisa, no aeroporto que precisa, chegar na cidade que precisa, na hora que precisa. Com essa versatilidade toda, o volume de clientes, usuário da aviação de negócios tem aumentado, justamente porque após a pandemia e durante a pandemia isso foi notado, por exemplo, serviços de resgate aeromédico, serviços de emergência, serviços de deslocamento necessários, o qual não haveria outra forma de se fazer, seja por meio terrestre, seja por outros meios. Então, houve um influxo de clientes grande para a aviação de negócios nesse momento. Só para dar uma ordem de grandeza, hoje quase que um pouco menos de 30% das demandas vêm de clientes de primeira compra, clientes que não usavam aviação executiva ou aviação de negócios, usavam outros meios e entenderam e viram o valor dessa questão da produtividade, da agilidade e da versatilidade que a aviação de negócios traz. O que se vê é o porquê que a Embraer sempre é um verdadeiro sucesso e exemplo de empresa ao longo dos anos. Ela nunca parou de aprimorar, investir e ousar na tecnologia. A tecnologia aeronáutica, ela é sempre o estado da arte da indústria aeronáutica mundial. O Brasil aqui não é diferente. Todos os aviões, que são ou produzidos aqui pela Embraer ou são produzidos por outros fabricantes, eles já trazem necessariamente uma tecnologia sempre no estado do melhor estágio tecnológico. Então você sempre vai ter dentro da aviação duas situações. A primeira situação, os aviões que estão sendo colocados na linha de produção hoje, eles já atendem os melhores e maiores requisitos do ponto de vista de suítes tecnológicas, e a aviação ela te dá a possibilidade de você também pegar as suas aeronaves usadas e fazer retrofit e torná-los com um investimento sempre atualizadas em relação às novas tecnologias. Então você pode ter perfeitamente uma aeronave de 5 anos, 10 anos de fabricação, que pode estar no mesmo estágio tecnológico do avião, do mesmo modelo que esteja saindo hoje dentro da linha de montagem do fabricante, desde que você invista nessas atualizações. Isso aqui é uma ferramenta de negócios para você chegar antes, nos seus destinos e na sua operação, seja ela de vendas, industrial, o que for, para fechar negócios, e também você precisa ser produtivo durante o voo. Então, conectividade é bastante importante, então nós oferecemos internet nesses produtos em variadas velocidades, o próprio conforto do assento, porque às vezes você pode optar por decolar meia-noite para chegar para trabalhar às 7 da manhã, então nós conseguimos transformar os assentos em camas, para que essa empreendedora, esse executivo cheguem no destino final devidamente descansados, e aliado a tudo isso as refeições. Então a gente tem bastante espaço, com fornos micro-ondas, convencionais, pia, no caso aqui do Praetor 600, para que também você consiga se alimentar durante o voo, às vezes economizando o tempo de chegar no seu destino e ir num restaurante, etc., e seguir direto aí para a sua reunião, para o que você tem que fazer lá na sua chegada. Saindo aqui de São Paulo, poderia ser até Miami, nos Estados Unidos. Depois dos Estados Unidos, o Brasil tem a maior frota de jatos executivos do mundo. Segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, entre maio de 2022 a maio deste ano, houve um aumento de 7,4% da frota de jatos executivos, de 6,4% no número de helicópteros a turbina. E a frota de aeronaves a turbo-hélice, por sua vez, cresceu 12,6%. Esses resultados não só indicam o fortalecimento e a diversificação do setor, mas também reforçam a importância da aviação de negócios para o Brasil. A justificativa por trás da compra de um avião executivo é, em 100% dos casos, uma necessidade empresarial, de negócio, agilidade para fazer as coisas que você precisa fazer. Mesmo às vezes no caso de celebridades que têm compromissos, shows e conseguem ser mais produtivas nessa situação. Então, o que a aviação particular faz, executiva, de negócios, é complementar a malha de aviação comercial, conectando dois lugares, às vezes que em 1/3 do tempo. Então, se você for viajar, por exemplo, no agronegócio, do interior do Rio Grande do Sul para o interior do Mato Grosso,
né? A jornada num avião desse vai ser em torno de 2 horas, 2 horas e meia, enquanto na malha de aviação comercial ela vai ser muito mais longa, com deslocamentos de carro, conexões. Então é uma ferramenta de produtividade colocando tempo na mão da empreendedora, do empresário de volta, para que possam bem executar os seus negócios e gerar mais riqueza. O maior mercado é o mercado norte-americano, que representa quase que perto de 80% da frota mundial, da demanda mundial de jatos, e ele tem, digamos assim, esse tamanho grande, mas o Brasil é extremamente relevante no mercado global. Como eu falei, o Brasil é um país de dimensões continentais, ele demanda traslado para todas as regiões, né? E a aviação geral, a aviação de negócios, ela atende essa demanda. Nós trabalhamos em 4 áreas de negócio: na aviação comercial, na aviação executiva, na aviação de defesa e segurança e na área de serviços associados. Somos uma empresa com mais de 18 mil funcionários, mais de 4 mil engenheiros, hoje com uma presença global. Como dizemos, são mais de 150 milhões de passageiros transportados anualmente e investindo muito em tecnologia, né? Somos hoje líderes de mercado nesses segmentos que a gente atua, investindo continuamente no desenvolvimento tecnológico e trazendo essa tecnologia para esses produtos aeronáuticos e dentro da perspectiva de trabalharmos nesses segmentos. Tudo voa lado a lado e, com isso, a aviação é uma ferramenta produtiva para o país. A aviação de negócios está diretamente associada ao crescimento econômico. Ela é indutor de crescimento econômico, como ela também se beneficia do crescimento econômico. Na medida em que a economia está crescendo, novos negócios estão sendo gerados, há uma maior demanda. E a gente observa isso a nível global, né? Aqui no Brasil também. Então, polos de desenvolvimento regional começam a ter mais demanda de transporte, de locomoção. Então, eu diria que o indutor econômico seria um fator primordial. Não à toa que 99% dos nossos clientes são empresas que buscam essa ferramenta para a sua produtividade. Em que medida a gente vê isso? São setores como, por exemplo, o setor do agronegócio, setor de varejo, setor redes de farmácia, supermercado ou bancos. Então, todos os setores produtivos que precisam trabalhar com esse espalhamento geográfico, mover suas equipes, ter ganhos nessa questão da capilaridade, na atuação nacional ou internacional, necessidade de deslocamentos internacionais, tudo isso são fontes de demanda e são empresas que utilizam o jato executivo, vem disso. Temos também clientes, por exemplo, como transportes de autoridades, então forças aéreas ou forças públicas. Temos também linhas aéreas que utilizam os jatos executivos, como, por exemplo, escolas de aviação, que tem um nicho específico. Temos os serviços aeromédicos também, serviços de missões especiais, mas aí é uma parte bem menor, né? O volume-chefe, o maior volume mesmo são os clientes da aviação executiva, sendo corporativos, sendo empresas. A empresa não para de fazer história e está na vanguarda da aviação. A Embraer combina um conhecimento próprio de engenharia acumulado ao longo de décadas e um senso de mercado de seus clientes. Ela investe e acredita no futuro. E foi assim, visionária e sagaz, que o Brasil voa pelo mundo inteiro com as asas da Embraer. E depois de viajar nas asas da Embraer, o documento Jovem Pan pousa por aqui. Você pode rever o programa no canal do YouTube da Jovem Pan. Um ótimo final de semana para você e até o nosso próximo encontro. Realização Jovem Pan News.